qual é a diferença de ritmo, tempo e groove? E aí, galera, beleza? Quando a gente fala do universo rítmico, existem vários termos por aí que falam sobre coisas semelhantes, porém diferentes. Você se toca algum instrumento ou se gosta de música, provavelmente você já escutou os termos groove, swing, ritmo, clave. E se você também é um músico que curte estudar teoria musical, você já ouviu falar provavelmente de microrritmo, polirritmo ou ritmos cruzados. Então existe uma variação enorme de termos. Eu tava pensando nesse assunto quando eu vi a Nega Santos falando sobre isso. Timing, rhythm, and groove. To me, timing is what brings us together, like the same concept of like, okay, this is where we are. Whatever we do, this is where we meet. Rhythm is like the pattern, like the pattern where you can identify, at least in the percussion view, which style are you playing. So once you understand what is a rhythm, then you have to feel it. Grooving is when you get that sense, that feeling, and you have all of the knowledge of like these other voices, and you can improvise and keep the feeling nicely. A gente vai falar do tempo. Primeiro, o que a gente quer dizer quando a gente está falando de tempo? Quando a gente está falando de tempo, na verdade, a gente está falando de uma coisa muito importante na música, que é a pulsação. Em qualquer peça musical que você escute, existe uma pulsação que está por baixo de tudo acontecendo. Mesmo quando não existe nenhum instrumento percussivo tocando alguma coisa, existe uma pulsação. Por exemplo, se eu tocar o começo da música Garota de Ipanema só no violão, 1, 2 e 1 e 2 e... Você percebe que existe uma pulsação pá, 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 que está por trás, ancorando a música. É essa pulsação que faz com que a gente bata a palma no ritmo da música. Quando a gente fala assim, qual é o tempo dessa música? A gente tem uma métrica a que a gente está se referindo. São os BPMs, batidas por minuto. A gente tem um instrumento que mede as batidas por minuto. A gente se refere à medida de BPMs, muito mais do que qualquer coisa. Porque aí fica muito claro, a gente sabe, todo mundo tem um metrônomo à mão, você pode baixar no seu celular, e aí todo mundo vai saber exatamente qual é o andamento daquela música. Da onde vem essa noção interna que a gente tem da pulsação da música? Tem muitas pessoas que vão falar que essa noção de pulso, ela vai vir com treinamento musical. Na verdade, todos nós temos essa noção de pulsação, inclusive alguns animais. Esse passarinho aí se chama Snowball e é uma cacatua que ficou famosa por balançar a cabeça no ritmo da música. Na verdade, alguns estudiosos perceberam que a nossa capacidade de falar, de aprendizado de sons, é o elemento mais importante para a nossa percepção de tempo e sincronização. É essa capacidade de perceber qual é o tempo e interagir com ele. Então essa é uma capacidade que todo ser humano compartilha, tendo ele treinamento musical ou não.
A Nega Santos, nessa entrevista, ela diz que ritmo é a clave. De um ponto de vista percussivo, né, e baterístico, ela diz que o ritmo é aquele estilo musical, mas na verdade, ritmo é muito mais do que isso. Se a gente for parar para pensar, ritmo na vida é uma sequência de acontecimentos com um intervalo regular. E na música, a gente pode usar mais ou menos a mesma definição para isso. Então, uma sequência de sons em intervalos regulares. Ritmo é simplesmente isso, o conjunto de sons e silêncios tocados em um período de tempo. Quando a gente está falando da palavra ritmo, a gente está falando de uma coisa bem abrangente. A gente pode estar falando especificamente de uma célula rítmica, e a gente vai chamar aquilo de ritmo, como uma clave, por exemplo. O que é esse ritmo? O que é essa clave? Clave é um conceito interessante que nós, os brasileiros, não falamos muito disso, a não ser os percussionistas. E a clave tem esse conceito de uma célula rítmica que vai ser a matriz de um estilo musical. Tudo que vai acontecer na canção vai girar ao redor da clave. Quando a gente fala de ritmo, na verdade a gente está falando de um conceito que é muito amplo e pode significar várias coisas. Quando a gente fala de ritmo mais popularmente, a gente está falando de um estilo musical. E aí, quando eu coloquei groove no YouTube, apareceu vários resultados diferentes. E é impressionante que os músicos mais incríveis não concordam no que é a definição de groove, por exemplo. Groove is the connection that the musicians have. It's a consistency of playing in a way that connects through consistency, basically. Segundo o dicionário Groove de música, em uma perspectiva etnomusical, o groove é descrito como um senso de alguma coisa não especificável, porém organizado, que é sustentado de maneira distinta, regular e atraente, trabalhando para atrair os ouvintes. Basicamente, um lance que a gente não sabe muito bem o que é, mas gosta. Essa definição não nos ajuda muito a entender o que é o groove. Segundo a Nega Santos, o groove é quando você tem um profundo conhecimento dos outros elementos musicais, tipo ritmo e tempo, e tem capacidade de improvisar dentro da linguagem específica, gerando essa sensação. Como ela diz, keep the feeling nice. Já para o Kamasi Washington, ele diz que o groove é sobre consistência e a interação entre os músicos. No artigo publicado pelo Journal of the Royal Music Association em 2004, esse artigo chamado Modeling the Groove, Conceptual Structure and Popular Music, o autor Lawrence Zibkowski, um estudioso que analisa os processos cognitivos básicos para entender a música, ele diz: quando os músicos são perguntados o que faz um bom groove, músicos frequentemente dão vagas respostas, se referindo a coisas como sensação e sumarizam com a koaniana frase "você sabe o que é quando ouve". A definição de groove do Zibkowski é: eu foco em um construto derivado dessas interações, porém mais consideravelmente mais estável. Isso é, o groove, assim como aparece no soul, rhythm and blues, jazz fusion e vários outros gêneros populares. O groove desse tipo é tipicamente um padrão em grande escala e em múltiplas camadas que envolve materiais melódicos e rítmicos e que as repetições formam a base para tanto uma parte ou uma música em particular. No sentido musical, groove é muito mais do que repetição consistente de um ritmo. Entretanto, a repetição é de fato o motor propulsor do groove. O groove, basicamente, depois de você ver todas essas explicações, a explicação que é mais simples sobre o groove é a composição rítmica criada por diferentes sons interagindo uns com os outros. O que basicamente a gente está falando? O que pode ser um groove? O groove pode ser, por exemplo, uma levada de bateria. Esse groove, tum, cá, tum, tum, cá, tum, cá, tum, tum, cá. Você tem o bumbo grave, a caixa médio e o chimbal, um som agudo. Você constrói um ritmo usando 3 diferentes sons. E aí você já tem um groove. Isso pode ser aumentado à potência infinita com outros sons.
Então, o groove também parte da nossa percepção do que é um ritmo. Na verdade, a nossa percepção dos grooves, elas são informadas por o quanto a gente ouviu do estilo e quanto a gente conhece os grooves e as variações feitas pelos grooves. Então, por exemplo, se eu tocar um samba, um baião, um ijexá no violão, eu não vou ter toda a informação rítmica que vem das diversas camadas percussivas que esses estilos têm. Mas eu vou pegar elementos dessas camadas e vou desconstruir esses elementos, tocando partes desse elemento e construindo um groove. E é isso que eu chamo de desconstrução do groove. Por exemplo, em um samba a gente vai pegar uma parte do surdo, por exemplo, para fazer o baixo, e a clave do tamborim. Quer dizer, fazendo variações ainda variações desse tamborim, da clave clássica do tamborim. Por exemplo, se a gente tocar um baião, a gente vai pegar, por exemplo, partes da zabumba e aí a gente vai colocar no baixo. E a gente vai tentar imitar o que a zabumba faz. Ou, por exemplo, o ijexá, a gente vai desconstruir todo o groove e, por exemplo, vai tocar só uma colcheia no 2 e no 4. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Por exemplo, esse groove de ijexá do violão é um groove que o Djavan toca. Mas, se a pessoa que estiver ouvindo esse groove de ijexá não conhece o groove de ijexá antes, se ela nunca ouviu o que é o ijexá, ela não vai conseguir perceber o groove de ijexá só na nossa desconstrução que a gente fez no violão. Quer dizer, você não precisa nem saber o que é o ritmo ijexá, mas se você obviamente já ouviu um monte de músicas que tem esse estilo e tal, aquilo faz parte da sua cultura, então você vai absorver esse estilo, você vai absorver essa desconstrução do groove e aí você já vai conectar os pontinhos. Então, galera, se você tá curtindo as coisas desse canal, se você curtiu o vídeo, se você gostou dessa diferenciação dos termos, você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nada. A gente se vê por aí aqui na Rota da Música. Valeu!